Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Mas antes peço sua inscrição aqui embaixo, o seu like nesse vídeo é muito importante e de graça a sua inscrição. Clica aqui, confirma a tua inscrição, tá inscrito, ponto. E deixa o like mais uma vez aqui no vídeo, tá certo? Gente, você que não faz parte do grupo de WhatsApp aqui do canal, aqui, Eduardo, como é que eu faço? Ó, aqui embaixo tem um link da Betano fixado de graça para você, tá, gente? Clica uma vez nesse link, faça a sua inscrição na Betano, utilizando esse código promocional que tá passando aqui na tela para você e me chama aqui no WhatsApp. O DDD é 21, o telefone é 999-81-1630. Passando aqui na tela para você também. Olha, que história é essa que o Felipe Coutinho disse não ao Flamengo, disse não para o Palmeiras também. O Vasco teria procurado o Felipe Coutinho. Gente, o que aconteceu? O Vasco, no início desse ano, procurou o Felipe Coutinho para reforçar o elenco. O Vasco quer fazer, ainda nessa temporada, uma contratação de impacto, uma contratação firme, forte. E o Felipe Coutinho é o grande nome. O Felipe Coutinho é o sonho do departamento de futebol do Vasco, da torcida do Vasco. Essa é que é a grande realidade. O Felipe Coutinho é o cara que chegaria, um cara diferente, chegaria no Vasco, no Brasil, para realmente jogar bola e jogar muita bola. Nasceu no Vasco, é vascaíno, conhece o Rio de Janeiro, conhece o Vasco. Então, assim, a torcida do Vasco, principalmente. Então, assim, seria uma baita de uma contratação. O Flamengo tentou, ele disse não. O Palmeiras tentou, ele disse não também. Porém, quando o Vasco tenta a contratação dele, ele diz que aceita jogar no Vasco e tal, mas ele tem contrato lá fora. E a questão da família dele também pesa muito. A esposa dele não quer voltar para o Brasil. Eu acho que é isso que está pesando no retorno do Coutinho, hein? Já não é a primeira vez. Então, assim, temos que respeitar essa questão familiar, sem sombra de dúvida, mas o jogador tem a vida dele, tem a vida profissional dele, tem as escolhas dele também. Eu acho que tudo é questão de conversa, de ajuste, e que o Felipe Coutinho volte logo ao nosso querido e amado Vasco da Gama. Eu sabia que eu tenho essa certeza, o Coutinho vai voltar para o Vasco, ele vai jogar com a camisa do Vasco ainda, e é um cara que, quando ele chegar, para tudo, para o aeroporto, a torcida vai recebê-lo, tenho certeza. Volta Coutinho logo. A situação envolvendo o Martins. Deixa eu abrir aqui a conversa, porque o empresário do atleta, tá? Essa aqui é notícia, informação em primeira mão para você, hein? Disse que só depende do Vasco para contratá-lo. Só depende do Vasco, a proposta, enfim. Qual é a visão do Vasco nesse momento, gente, em relação ao Martins? A proposta do Vasco é a seguinte: vai fazer a proposta com opção de compra. Porque se você fizer proposta de compra, não vai dar tempo, a janela vai fechar, porque são coisas burocráticas. Aí a janela vai até o dia 17, passa da data. Então, hoje já é dia 4, né, de abril. Então, o que o Vasco precisa fazer? Faz a proposta de empréstimo com opção de compra e tá tudo certo. Acho até, tá? Aí não é informação, é que o empresário falou aqui. Só depende do Vasco para finalizar a contratação do Martins. Mas essa questão envolvendo tempo de contrato, compra, valores, isso aí é uma outra questão e que o Vasco e o empresário e o próprio América vão desenrolar. Esse jogo do Vasco contra o América aqui no Rio de Janeiro, sábado, 5 horas da tarde, eu acho que aí o Vasco já vai sacramentar essa questão. Muita gente ontem dizendo, Fortaleza já vai levar. Fortaleza, pô, gente, lê a matéria. Fortaleza fez uma proposta por empréstimo do jogador. Empréstimo. Então, assim, é um bom jogador, então é normal que os outros clubes... Agora é o momento. O mercado está aberto. Então os clubes vão tentar o Martins, vão tentar outros jogadores, é normal. Mas a informação que nós temos é que o Martins quer jogar no Vasco e quer muito jogar, vestir a camisa do Vasco. Essa é que é a grande realidade. Então, vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos, porque é um jogador que sabe das coisas e a gente precisa ficar atento, a gente precisa ficar ligado. E eu estou muito confiante nessa contratação, tá certo? Eu quero trazer aqui informação do Payet. Olha só que situação, hein, gente? Eu tô realmente... A bruxa tá solta no Vasco, hein? Paulinho, Jair, agora Dimitri Payet. Pode ficar até 60 dias fora. O atleta Dimitri Payet iniciou imediatamente, na última terça-feira, o tratamento de uma entorse no ligamento colateral medial do joelho direito. A assessoria de imprensa do Vasco informou ontem, deixa eu ver aqui,
às 20 horas e 45 minutos da noite. Então, assim, é realmente uma situação que a gente precisa ficar atento, que a gente precisa ficar ligado, que é o melhor jogador que nós temos. De repente, vou ler aqui, a lesão dele foi uma entorse no ligamento colateral medial do joelho direito. Então, não é uma lesãozinha, não, é uma lesão firme. No joelho direito, o jogador vai ficar parado de 45, esse tratamento é de 45 a 60 dias, ou seja, até 60 dias aí sem Dimitri Payet. É realmente uma situação muito preocupante, a gente precisa ficar atento, a gente precisa ficar ligado nessa questão, tá certo? Então, tratamento de até 60 dias, Dimitri Payet, nosso craque, vai ficar de fora aí de pelo menos 4, 5 partidas aí no início do Campeonato Brasileiro. Falando em Campeonato Brasileiro, a CBF detalhou as 9 primeiras rodadas, os 9 primeiros jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. São eles: Vasco e Grêmio, Bragantino e Vasco, Fluminense e Vasco, deixa eu ver aqui, Criciúma e Vasco, Atlético Paranaense e Vasco, Vasco e Vitória, Vasco e Flamengo, Palmeiras e Vasco, Vasco e Cruzeiro. Chama a atenção aqui que a CBF confirmou Vasco e Flamengo para São Januário. Será que aconteceu alguma coisa? Que já existe um acordo entre Vasco e Flamengo para que os dois possam jogar sempre no Maracanã, né? Por conta da tradição, da divisão dos ingressos, meio a meio e tal. Olha, eu acho, tá, gente, que esse tipo de clássico nós temos que jogar sim no Maracanã. Por quê? Maracanã é maior, Maracanã você recebe ali metade da torcida do Vasco. Eu acho que isso é muito legal, faz bem ao futebol, quando você coloca a metade da torcida de um lado, a metade do outro, e aquele confronto bacana, festa da torcida do Vasco. Então, acho que isso é melhor. Mas, se o Ramon Dias decidir, o Vasco decidir que esportivamente é melhor para o Vasco jogar em São Januário, temos que entender. Temos que entender, porque a grande questão é que o Vasco precisa voltar a conquistar títulos nacionais. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, isso é muito certo. Ano passado, o Botafogo deslizou com um time pior do que o do Vasco. Por que eu estou dizendo isso? Estou usando o Botafogo como exemplo. O Botafogo foi 5º colocado no Campeonato Carioca ano passado, liderou o Campeonato Brasileiro inteiro. Chegou a Libertadores, terminou o campeonato na 5ª colocação, mas deu mole, derrapou no Campeonato Brasileiro. Se o Vasco tiver uma oportunidade dessa, o Vasco não desperdiça, porque o Vasco tem o fator casa, torcida. Não que o Botafogo não tenha, mas eu acho que a torcida do Vasco é mais firme. A torcida do Vasco empurra mais esse time para os títulos. É nisso que eu acredito, é nisso que eu confio. Tá? Então, vamos aguardar, o início do Campeonato Brasileiro, agora sem Dimitri Payet também, o que é muito sério para a gente, o que liga o sinal de alerta aí para a diretoria correr atrás de um meia de ligação, correr atrás em diretoria. Tem que ser para ontem, pelo amor de Deus. Perdemos os 3 jogadores de meio campo, Jair, Dimitri Payet e Paulinho. Então tem que ser para ontem essa contratação. Quem trabalha no Vasco tem que se reinventar. Ontem eu estava conversando com uma amiga aqui, gente, só saindo dos assuntos, das informações, eu disse que a próxima namorada que eu arrumar, enfim, se alguém aceitar namorar comigo, tem que ser vascaína. Tem que ser vascaína. Não existe a hipótese dessa pessoa torcer para outro time, não. Por quê? Porque o vascaíno gosta de desabafar, vascaíno tem que desabafar. Então, já vem preparada, filha. Já vem preparada, porque o negócio é de verdade. Vascaíno tem que desabafar firme. Que é o contrário, mulher geralmente gosta de falar, né? Então, o vascaíno, ele desabafa. Pelo amor de Deus. Olha, gente, então é isso. Sem mais delongas, eu volto ainda hoje com outras informações do Vasco. Vamos ficar atentos, vamos ficar ligados, porque as coisas estão acontecendo, as coisas são sérias, são coisas sérias. E assim, eu estou realmente preocupado com as lesões. Muitos jogadores do Vasco fora por conta de lesão. Isso aí preocupa e preocupa demais, tá certo? Então vou reforçar aqui, você que ainda não é inscrito na Betano, tá certo? Tem um link fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo. Você vai na Betano, faz sua inscrição e tal, utilizando esse código promocional, tá passando aqui na tela para você. Ó. Me procura aqui no WhatsApp, o DDD é 21, o telefone é 999-81-1630. Vai lá na Betano, telefone, tem lá no início do vídeo também. Vai na Betano, deixa essa moral pro canal aqui. Valeu, gente? Um beijo no coração de todos vocês aí, tá? Um grande abraço, Deus abençoe e saudações vascaínas.